Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e eu quero convidar você a estar se inscrevendo nesse canal, ok? Eu quero dizer a você que dentro de alguns dias eu estarei liberando aquela aula, uma aula mais profunda, mais ampla, uma aula que vai ajudar muitas pessoas sobre um assunto muito relevante. O tema que eu vou estar liberando é: o inferno existe? O diabo está lá? Ele foi inaugurado? Será que o inferno foi inaugurado? Existem pessoas lá no inferno? Então, dentro de alguns dias, eu vou estar liberando esta aula para você que se inscreveu nesse canal. Então, você que ainda não se inscreveu, ative aí o sininho, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. A lição de hoje é a lição de número 7. Fogo estranho diante de Deus, que tem por base aqui o texto áureo, que diz assim, ó, o texto áureo diz assim: e disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor declarou, eu serei santificado naqueles que se aproximarem de mim, e diante de todo o povo eu serei glorificado. E Arão permaneceu silencioso, ou calou-se. Senhores, nesta aula eu ainda vou permanecer no objetivo de auxiliar aqueles que estão começando. Só que hoje eu vou estar fazendo um resumo desta aula para auxiliar aqueles que estão começando a lecionar. Então, não, você que já é mestre, que leciona, não fique chateado comigo. Não poste aí, como colocaram aí um comentário que eu precisei desativar. Não poste aí comentários indesejáveis. O meu objetivo é ajudar, o meu objetivo é acrescentar, ok? Então, eu quero aqui, começando aqui já no primeiro ponto da lição, tá? Primeiro ponto da lição, nós vamos ter aqui alguns pontos importantes no primeiro tópico. No primeiro tópico, nós vamos ver os privilégios de Nadab e Abiú, ok? Então, em um breve resumo, quais eram os privilégios de Nadab e Abiú? Isso você vai ver no primeiro subtópico, no segundo subtópico, ok? E no terceiro subtópico. Então, quais eram os privilégios que eles possuíam? Primeiro, ascendência levítica. Segundo, tá? Ascendência levítica e arônica. Terceiro, participante da glória de Deus. E você vai ver aí os comentários. Então, para eles era honroso. Por quê? Porque pertenciam, tá? Eles pertenciam à tribo de Levi e eram filhos de Arão. Então, nesse primeiro tópico, com seus respectivos subtópicos, é que você vai basear o seu comentário, ok? Veja a posição honrosa que alcançavam ou que alcançou os filhos de Arão, tá? Eles eram participantes da glória de Deus. Esta posição era uma posição de honra, uma posição de respeito, que nem reis possuíam esse privilégio, ok? Agora, no segundo subtópico, nós vamos ver no que constituiu o pecado deles, tá? Ou o pecado deles constituiu no que constituiu o pecado de Nadab e Abiú, no segundo tópico, que é um fator importante. No segundo tópico, nós vamos ver que Nadab e Abiú se tornaram insolentes, tá? No primeiro subtópico, tá? É isso que você vai aprender no primeiro subtópico, que eles eram insolentes, cometeram blasfêmia, foram sacrílegos, porque profanaram aquilo que é santo. E no quarto, foram curiosos. Deus se entristece quando a privacidade é invadida, tá ok? Quando a privacidade é invadida. Isso você vai ver no primeiro subtópico, no segundo subtópico e no terceiro subtópico, tá? Do segundo tópico.
Por quê? Porque ele vai narrar no segundo tópico, ele vai narrar sobre o fogo estranho no altar no segundo tópico, que eles, primeiro, ignoraram a Deus, tá? Por quê? Porque foram insolentes. Segundo, eles cometeram impaciência profana. Terceiro, tá? Apresentaram fogo estranho. Então, eles, por apresentar fogo estranho, se tornaram sacrílegos, tá? Profanaram aquilo que é santo e por serem curiosos. Então, esta é a base que você tem para fazer o seu comentário aí na escola dominical, ok? Agora, no terceiro tópico, o que você vai fazer aí no terceiro tópico? No terceiro tópico nós vamos ver, no primeiro subtópico, a morte de Nadab e Abiú. No segundo subtópico, a remoção de cadáveres. No terceiro subtópico, o luto é proibido. Tá ok? Agora, como se deu, tá? Como se deu a morte de Nadab e Abiú? Como se deu a morte de Nadab e Abiú? Primeiro, por que eles morreram? Por quê? O fogo devia ser pego, aqui está um desenho básico aqui do tabernáculo, tá? O fogo, tá? Tinha que ser tirado aqui das brasas do altar. Das brasas do altar. As brasas eram tiradas do altar de holocausto ou sacrifícios, tá? Altar de holocausto ou sacrifícios, como você conhece. Então as brasas tinham que ser tiradas daqui. O grande problema é que eles mesmos produziram o fogo estranho. Eles produziram o seu próprio fogo. Então Nadab e Abiú se tornam insolentes, blasfêmios, e cometem sacrilégio, porque ferem esse princípio. Ninguém pode se aproximar de qualquer outra peça aqui do tabernáculo sem primeiro passar pelo altar de holocausto ou pelo altar de sacrifício, tá? Não tem como. Esta base aqui precisa ser respeitada. Então, eles colocam incenso no incensário, tá? Quer ver o texto? Quer ver o texto? O texto diz assim, ó: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada qual incensário, onde puseram incenso, o que não lhes fora sido autorizado a fazer. Então, primeiro ponto, colocaram incenso, tá? No incensário, cada um tinha um incensário, e colocaram incenso. Quando eles colocaram incenso, primeiro ponto, eles não tinham autorização. Primeiro ponto que eles não tinham autorização, então foram rebeldes. Eles não possuíam autorização, foram rebeldes, ok? Então, veja que coisa interessante, colocaram e puseram incenso, onde puseram incenso, o que não lhes fora sido autorizado fazer. E apresentaram diante do Senhor Jeová um fogo estranho. Então, eles abusaram do privilégio honroso que possuíam. Então, o que ele cometeu aqui, o que ele ignora aqui, o que ele faz aqui no átrio, ele não pode fazer no lugar santo. Nem sempre o que se faz no átrio, se pode fazer no lugar santo. Dependendo do que você fizer aqui, você não morre. Mas dependendo do que você fizer aqui, você morre. Você pode ver que ele desrespeitou as regras aqui. Mas Deus os mata aqui. Ok? O que significa? Ninguém pode avançar sem primeiro passar pelo altar de holocausto. Então vejam. Então saiu e apresentaram diante do Senhor Jeová um fogo estranho. Então saiu da presença do Senhor Jeová um fogo que os consumiu.
e morreram diante do Senhor. Então, no terceiro tópico, com os seus respectivos subtópicos, você vai ver como se deu a morte de Nadab e Abiú. Eu quero ler algo aqui para vocês. O que isso significa? Isso significa que qualquer um que quiser ter acesso à presença de Deus com base nas próprias obras, tá? Nas próprias obras, não terá sucesso, tá? As brasas tinham que ser tiradas do altar, onde o cordeiro havia sido queimado. Os louvores e o incenso que oferecemos a Deus só pode entrar na presença de Deus se forem produzidos em nós pelo sacrifício de Cristo. Então, primeira regra, respeitar esse princípio, tá? Só podem entrar na presença, os louvores e incensos que oferecemos a Deus só podem entrar na presença de Deus se forem produzidos em nós pelo sacrifício de Cristo onde? No altar de holocausto, que tipifica a cruz, ok? Só pode entrar na presença de Deus se forem produzidos em nós pelo sacrifício de Cristo, pelo fogo que um dia consumiu a oferta que é o sacrifício de Cristo na cruz. Então, veja que coisa interessante. Por não respeitarem esse princípio, eles morrem aqui no lugar santo, porque sai um fogo diante do Senhor Jeová e os mata. Então, no terceiro subtópico e no primeiro subtópico, você vai narrar a morte de Nadab e Abiú. Segundo subtópico, como se deu a remoção desses cadáveres. No terceiro subtópico, você vai perceber o quê? Que eles não podiam, que Arão não podia se entristecer com a morte dos filhos, porque senão Deus o mataria. Então o que acontece? Precisou alguém da família, tá? Você vai ver no texto aí, remover esses cadáveres. Arão não podia nem sequer ter contatos com seus filhos que morreram aqui, no lugar santo. Ok? Então, o luto era proibido para Arão, mas não para Israel. Então, diante de um resumo, o que nós temos? Diante desse resumo, o que nós temos aqui? Aplicando aqui, nós vemos que, de forma interessante, que a obediência é melhor do que o sacrifício. Então eles desobedeceram, se tornaram rebeldes e houve luto no ministério. Deus ainda fere na graça. Lembremos de Ananias e Safira. Ananias e Safira. Pedro disse: vocês não mentiram aos homens, mas ao Espírito Santo, tá? Que é Deus. Então, diante das escolhas de Nadab e Abiú, nós vamos ver as trágicas consequências. Eles morreram no lugar santo. E partindo para o ponto de conclusão, nós vamos ver aqui, devemos ter cuidado com a forma como nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Se não atentarmos à santidade e à glória divinas, não subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também um fogo devorador. Portanto, sejamos puros e santos em toda a nossa maneira de ser, pois o Senhor não se deixa escarnecer. Então, está aqui um breve resumo de toda a lição. Então, para que o aluno tenha sucesso aí, você estuda aqui sobre o tabernáculo, tá? E como ele oferece fogo estranho e as consequências que são escritas nos próprios subtópicos, ok? Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho.